pessoal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo da nossa série do sistema de controle de chamados feito em Angular. E se você viu os outros vídeos, você sabe que eu voltei a mexer nesse sistema e eu até fiz alguns vídeos, né? Só que eu acabei que eu mexi em um monte de coisa e não nem fiz nenhum vídeo. Então agora eu vou mostrar para vocês as coisas que eu fiz. Naquele primeiro vídeo que eu fiz, que é o primeiro, né? Que é o overview. Algumas coisinhas já mudaram, algumas bastantes coisas, digamos assim, né? A primeira coisa que mudou foi esse menu. Se você reparar, esse menu ele tinha alguns problemas, então, além de ele estava feio, né? Além de estar feio, ele tinha alguns problemas de posicionamento, estava meio mal encaixado. Quando o conteúdo da tela diminuía, ele quebrava bem aqui, então ele não tava legal. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver um exemplo aqui. Tá vendo? Ó, quando o conteúdo diminui, ele quebra aqui na ponta. Então, eu falei, ah, cara, eu vou alterar isso aqui, tá feio, e vou melhorar. Então, o que foi que eu fiz? Agora, quando entra, o menu é aqui em cima. Então, eu acho que melhorou, ficou mais bonito e ficou mais rápido de clicar, não tem que ficar abrindo o menu. Eu tirei aquele problema lá do tá branco aqui, meio feio, meio quebrado, e eu refatorei para isso aqui. Basicamente CSS e HTML, tá bom, pessoal? Não tem muito o que mostrar. Outra coisa que eu melhorei, vamos vir aqui no... eu já posso mostrar até aqui. As listagens estavam com esse header meio cinza e esse espaçamento aqui absurdo, né? Era um CSS bugado. Então, o que foi que eu fiz? Eu ajeitei, então agora o CSS ele tá mais clarinho e as colunas não estão tão separadas, elas estão uniformes, né? Elas estão dividindo de acordo com a tela. Bom, então outra coisa que eu melhorei foi isso. Os modals, né? Os dialog estão do mesmo jeito. Não alterei nada. Na verdade eu botei só aqui o nome, né? O header, que não tinha. Botei o header, tá bom? Então das listagens e do menu é isso que eu alterei. Vamos seguir aqui o que mais. A parte que eu mais mexi foi a do chamado. Então, se você olhar aqui, também tem o dashboard, né? O dashboard era assim e agora ele está assim. Basicamente, eu deixei todos do mesmo jeito, né? O mesmo modelo e eu deixei mais bonitinho, né? Tá com uma borda, tá mais colorido. Então, eu acho, assim, na minha opinião, tá bem legal. Eu posso filtrar, como eu só abri um chamado hoje, né? Para testar. Então, quando eu boto no dia, ele fica bem vazio, né? Mas durante o tempo, o dia ele vai aumentando de acordo com os chamados abertos. Então, aqui tem os usuários que abriram, aqui tem as filiais, as categorias e os setores. Tá? Então, no dashboard foi isso. Também, basicamente, foi só usando o componente lá, só mudando as propriedades que foi mudando. Tá bom? A gente pode esconder aqui também. E deixa eu ver, é isso. E no resumo do mês não mudou nada. Ele vai aparecer os chamados que estão aguardando, atendimento encerrados do dia, né? Resumo do mês, mas ele vai aparecer aqui do dia, o do dia e o do mês. Então, hoje e mês. Então, hoje eu abri um e no mês 52. Tá certo? Tá. Outra coisa que eu mexi, vamos ver aqui no vídeo antigo. Quando ia abrir um chamado, ó. Beleza, o cara ia abrir um chamado, ele colocava a filial e o setor. Basicamente não mudou nada. A diferença agora é que quando eu coloco a filial, ele aparece alguns dados da filial e nessa tela foi só isso. Aí antigamente, quando eu criava o chamado, ele abria essa tela, tinha esses dados aqui meio bagunçado, aqui embaixo tinha as pendências e o histórico, e aqui ficava uma listagem das pendências. Era uma lista, e se eu passar um pouquinho para frente, ó, tá aqui embaixo. Se você reparar, tem uma lista, tem um botão editar, ver imagens, ver o log, tem o usuário que abriu. Era uma lista bem feia, estava aqui embaixo. E o que foi que eu fiz, né? Repara bem nessa tela e como é que tá agora. Agora, ele tá assim, tá tudo em abas. Então, eu tenho aqui o card,
que ele mostra o status e alguns dados. Aqui essa parte não muda muita coisa. E a pendência agora ela está aqui do lado. Então antes ficava aqui embaixo, meio que escondido. Agora eu volto aqui e tem a pendência do lado. Aí de resto é a mesma coisa em relação à pendência. Para eu poder abrir uma pendência eu tenho que colocar em atendimento. Então eu coloco em atendimento. Eu abro aqui. Eu venho em pendência. Agora ele vai liberar o botão para eu poder adicionar. Aqui não mudou nada. Vou colocar uma aleatória aqui. E na hora que eu adiciono, ele não vai ser mais uma listagem. Ele vai ser agora um bloco, um card. E eu acho que fica muito mais bonito. Então, ó, tenho duas pendências nesse chamado. Se eu voltar aqui para o acompanhamento, vai ter o 2 aqui. Então eu sei que esse chamado tem duas pendências em aberto. Quando eu venho para cá, eu estou aqui com as pendências. Eu posso até colocar um númerozinho aqui, igual está aqui. E é isso, ó, eu posso ver o histórico. Eu posso adicionar a imagem igual era antes. No caso da imagem, se você reparar, ó, ele estava feio com dois botões. O header estava feio e o botão aqui embaixo. Então eu deixei um botãozinho, um campo, né, um input mais estilizado. Coloquei o botão aqui em cima e o header tá padrão para a aplicação inteira. Então, se eu colocar aqui, ó, aqui é um botão agora, aqui tem o excluir. Quando eu passo o mouse aumenta. Eu posso abrir a imagem no HTML, no browser, beleza? Eu posso adicionar outra, ele vai ficar aqui direitinho. Eu posso excluir, tá? Essa parte não mudou muito, só mais o CSS. E beleza, pessoal, até aqui eu tenho o histórico. O histórico, por exemplo, essa filial é a filial 3. Então eu quero saber o histórico dela, da filial 3, dos chamados que tiveram já. Então eu sei que tem esses aqui. Eu posso, por exemplo, pegar aqui o protocolo, vir aqui no relatório e pesquisar ele aqui. Ele vai estar aqui. Aí eu consigo abrir e ver os detalhes. Posso ver aqui o que aconteceu, a descrição, categoria. Eu posso ver. Mas enfim, eu quero ir atrás daquele chamado para saber o que aconteceu, por que ele está sendo aberto de novo, com a mesma filial, entendeu? Então, essa parte do chamado é isso. Aí, pessoal, eu tava vendo um curso para o meu trabalho e eu tava pensando assim, caramba, eu preciso de alguma ideia para criar alguma coisa nova no meu sistema, alguma feature nova, porque eu sou sempre assim, eu gosto de ficar inventando as coisas, de ficar criando e assim, de pouquinho em pouquinho vai aumentando o sistema, entendeu? Esse sistema aqui, ele pode não ser profissional nem nada, mas uma coisa eu não posso negar, ele já tá ficando grandinho, entendeu? Tem bastante coisa já. Então, por quê? Porque toda vez eu vou tendo ideias novas. E nesse curso que eu tava vendo, o cara tinha um negócio de comentários. Aí eu pensei, tá aí, eu vou fazer um mecanismo de comentário no chamado. Então, por exemplo, digamos que o cara abriu um chamado. Ah, ele poderia botar o comentário na pendência. Só que a pendência, ela não é para isso. A pendência, você vai colocar o problema em si. Então, se você ver aqui, ó, a pendência, ela é o problema. Ah, o relatório mensal não foi gerado, papapá, entendeu? Solução tal. Mas o comentário é, por exemplo, assim, ó, eu criei um botão aqui, por exemplo, chamado urgente, um exemplo, e eu envio. Ele já vem para cá e fica aqui. Então, a pessoa que for passar esse chamado para outra pessoa, por exemplo, ela vai saber que tem um comentário e, por exemplo, aqui, ó, então, digamos que esse chamado foi encaminhado para outra pessoa, ela vai saber já que no dia 14/8, às 8h48, o cliente até então não estava respondendo. Eu posso editar esse chamado, então, como foi eu que criei ele, eu posso editar, mas se eu logar com outro usuário, se eu entrar aqui com outro usuário e eu for atrás daquele chamado, eu, né, que agora sou um outro usuário, eu posso só ver e não posso editar. Eu posso criar o meu próprio comentário aqui e eu posso excluir ele e editar também. Então, a feature nova mesmo que eu fiz foi esses comentários. Então, o cara pode adicionar aqui vários comentários, vários, e vai ficando aqui. E o comentário em si, ele não interfere em nada. Eu posso criar comentário com chamado fechado,
eu posso encerrar o chamado sem comentário, eu posso, entendeu? O comentário é só um detalhe a mais que não vai influenciar o chamado em si, igual a pendência influencia, entendeu? A pendência eu só posso encerrar o chamado se ela tiver encerrada. Então, ó, se eu vier aqui, aí eu vou, nesse chamado aqui, eu vou encerrar. Então agora, ó, já tem mais um aqui. Eu coloquei até o mesmo setor, mas enfim. Ó, agora tem a filial 3, a filial 2 e os dois usuários que fecharam hoje um chamado já. Beleza. Então, aonde o canto que eu mais realmente refatorei, mexi mesmo, foi na abertura de chamados na parte do detalhe. Foi aqui. Na minha opinião, eu acho que ficou muito melhor, ao como era antes, meio bagunçado, meio feio. E agora a pessoa vem aqui, cada aba tem a sua função única. Então, aqui é a aba dos detalhes do chamado, onde ele vai encerrar, ou redirecionar, ou mudar o setor. Eu posso mudar para o 7, por exemplo. Tá bom? Aqui é a aba de pendências, então é só pendência. Aqui é só histórico e aqui é só comentário. Certo? Botou um comentário, ele fica aqui. Eu posso editar, tá, o comentário. E eu posso excluir. Tá? Outra coisa, aqui no resumo não mexi em nada. E nos relatórios, basicamente mudou só o header. Porque como eu mudei o header da aplicação inteira, então todo canto que tem header, que tem listagem, ele vai alterar. Certo? Lembrando que já está com back-end novo, porque o back-end anterior, ele era em Node. Então é esse aqui. Ele era Node puro e eu refiz ele todinho em Nest. Então, se você não, já até fiz vídeo no canal sobre o Nest. Se você quer seguir a carreira, né, nessa parte de Node, JavaScript, back-end, você tem que aprender o Nest. Aconselho muito. Tem uns vídeos no canal, eu posso colocar para você assistir. Mas no próximo vídeo eu vou ver se eu faço um overview do back-end, né? Que ele era assim. Ele era assim, controllers, tudo em JS, né? JavaScript, as routes, repositories, middleware. E ele ficou agora assim, usando o Nest mesmo, usando o Prisma. Então ele tem aqui os módulos, todos os módulos, tem o utils, tem, enfim, eu vou mostrar no outro vídeo. Tá tudo funcionando direitinho. E é isso, pessoal. A gente volta no outro vídeo. Até lá, valeu.